Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que prestaram concurso para o IPEA falando sobre duas possíveis fraudadoras de cotas raciais. Parece que elas foram reprovadas pela banca de heteroidentificação num primeiro momento, aí entraram com recurso e foram aprovadas. Elas ainda não assumiram, e se eu fosse elas nem assumiria, porque essa galera vai fazer um inferno na vida delas. Mas eu vim aqui pelo seguinte: eu consultei o advogado, ativista e pesquisador Lucas Módulo, que fala com propriedade sobre o assunto. Vamos ouvir. A política de cotas raciais no Brasil tem passado por um momento de grande sensibilidade. Há uma quantidade significativa de pessoas que são socialmente compreendidas como brancas, mas que apresentam perante as instâncias oficiais como se fossem pessoas negras de cor parda, com o propósito de conseguir um espaço, seja no vestibular universitário, seja no concurso público, para ingressar em algum órgão ou entidade da administração pública brasileira. E Lucas, eu comecei a receber essas denúncias quando eu cresci aqui no Instagram há uns 2 anos. Mas essas tentativas de fraudes em cotas raciais de concursos públicos já aconteciam antes ou realmente isso é novo? Esse não é um problema recente, isso na verdade acontece desde que as primeiras políticas de cotas raciais passaram a ser implementadas no Brasil. No entanto, isso tem se tornado cada vez mais frequente e agora, uma vez que essas pessoas estão sendo cada vez mais barradas, tendo a sua candidatura interrompida por conta da atuação das bancas de heteroidentificação, essas pessoas têm buscado apoio junto ao Poder Judiciário para conseguir a reversão das decisões das bancas de heteroidentificação. E como é que essas pessoas lidas socialmente como brancas conseguem se justificar por meio de órgãos oficiais como negras? Para conseguir cumprir com esse propósito, esses sujeitos têm se valido de uma série de recursos para, conseguir materializar a sua intenção de fraudar um certame público. Então, tem apresentado, por exemplo, testes de ancestralidade, outro tipo de prova que ateste que na sua linhagem familiar há uma pessoa negra, um pai, uma mãe, um avô negro, ou outros recursos até mais graves, que tentam comprovar, do ponto de vista genotípico, que aquela pessoa pertence à categoria dos negros no Brasil. Então, tem se tornado, por exemplo, muito comum escritórios de advocacia orientando esses candidatos a realizarem testes dermatológicos, como o teste Fitzpatrick, com o objetivo de comprovar para o juiz que a pele daquele candidato reage de determinada maneira, quando entra em contato com o sol, a maneira que poderia classificá-lo como uma pessoa negra no Brasil. Olha, pelo que me dizem, só golpista apresenta escala de Fitzpatrick para mostrar que é negro, porque parece que é uma escala de suscetibilidade da pele ao bronzeamento, e seja a pele branca ou negra. É golpe baixo fazer isso, né? Essa é uma situação muito grave, que precisa ser discutida com muita responsabilidade, porque, de fato, há uma sensibilidade no que diz respeito à pertença étnico-racial no Brasil, que é um país bastante miscigenado. No entanto, nós também precisamos ter a ciência de que no Brasil opera o chamado preconceito racial de marca. Explica pra gente o racismo de marca, por favor. É uma categoria criada pela sociologia brasileira que explica, basicamente, que as pessoas sofrem discriminação racial a partir da dimensão das características fenotípicas que elas carregam na sua aparência racial. Isso significa que pessoas de pele mais escura, pessoas que possuem o cabelo mais crespo, que possuem traços faciais mais associados a um aspecto de negritude, tendem a sofrer mais racismo do que as pessoas que apresentam, por exemplo, a pele branca e são, portanto, reconhecidas como brancas perante a sociedade brasileira. E outra coisa, segundo o IBGE, negros são pretos e pardos. E é nessa categoria de pardos que a galera branca tenta se inserir para tentar fraudar cotas raciais, né? De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, a população negra ela pode apresentar o tom de pele preto e o tom de pele pardo. São 2 tipos de categorias que precisam ser compreendidas na sua completude. As pessoas de pele preta, geralmente, são pessoas que não têm evidências na sua fisionomia de algum tipo de miscigenação na sua linhagem familiar e, portanto, elas tendem a possuir a pele mais escura, a pele retinta. Ao passo que as pessoas negras de cor parda são pessoas negras que, portanto, têm características de pessoa negra, mas pelo fato de virem de uma família miscigenada, uma família interracial, ela pode apresentar tom de pele mais claro e outras características fenotípicas miscigenadas. Essa mesma lógica que tenta compreender a diversidade dentro da categoria do negro no Brasil, ela precisa ser aplicada em relação às pessoas brancas. A gente não pode entender que pessoa branca é somente aquela pessoa que possui a pele alva e a fisionomia de um europeu. Não, a miscigenação no Brasil ela é uma realidade e isso faz com que as pessoas brancas no Brasil também apresentem um tom de pele um pouco mais escuro em determinadas situações, traços faciais que podem ser associados a aspectos negroides, a negritude, mas não necessariamente possuir uma ou algumas dessas características vai fazer com que uma pessoa seja compreendida como negra perante a sociedade, portanto, não necessariamente ela será beneficiária da política de cotas raciais. Obrigado, Lucas. Espero que os profissionais das bancas de heteroidentificação e as pessoas brancas que acham que podem
se passar por pardas para entrar em concursos públicos por meio de cotas, assistam o que você falou aqui e aprendam, porque o fraudador de cota pode ser processado por falsidade ideológica e isso dá cadeia.